Galera, se tem uma coisa que mudou aí a minha visão completamente sobre vendas e aquisição foi isso daqui, beleza? Conversa, ela não é um meio, uma conversa é um ativo. E enquanto 99% das empresas, né, elas estão olhando aqui, né, para métricas de marketing, então, quantos leads foram gerados, né, quantos cliques foram feitos, qual que é o meu custo por lead, campanha, anúncio, o 1% que domina o jogo, 1%, deixa eu jogar aqui um pouquinho para cá, aí. O 1% que domina o jogo, tá, são as pessoas que olham para as conversas, que olham para o que o cliente está dizendo. É isso que você vai aprender nesse curso. Porque ali na conversa é onde a verdade de fato aparece. Então a gente está falando ali, lá que o lead vai dizer se ele está com objeção, qual que são as dúvidas dele, se ele tem algum medo, se ele está interessado em algum produto específico, se ele está pronto para comprar ou se ele está preso de uma objeção, né, conforme eu falei anteriormente. Se ele não está entendendo o que de fato está sendo oferecido só na conversa. Isso não aparece no tráfego. Isso não aparece no tráfego, isso não aparece no CRM, isso só aparece nas conversas. Né? A realidade do seu negócio, na real, ela está dentro das conversas. Então a gente fala de entender intrinsecamente o seu negócio, entender intrinsecamente o seu lead, é nas conversas do seu WhatsApp. E falo WhatsApp porque é o canal de comunicação da maioria das pessoas, né? Mas é lá que você vai achar os maiores insights. Quando a gente fala de conversas que valem dinheiro, né? De fato, conversas são é uma fonte, né, de dado bruto. E isso vale muito dinheiro. Isso vale muito dinheiro. Quando a empresa aprende a olhar a conversa como um dado de fato, uma métrica importante do negócio, tudo muda, porque cada mensagem do WhatsApp ela vai ter um contexto, ela vai ter intenção, ela vai ter urgência, ela vai ter informações sobre o momento de compra, né? Sinais de prioridade, tudo isso ela vai ter. Isso vale muito, isso vale muito. Isso vale, na real, isso vale mais que qualquer dashboard aí que você compre, qualquer planilha que você compre aí de final de ano, de planejamento, se você conseguir analisar, não que isso não seja interessante, tá, pessoal? Por favor, tô falando aqui, mais uma vez, nosso curso é curso sobre prospecção ativa e cunhado. Tô falando a importância disso, não tô desvalidando, né, outras estratégias. Não é esse o ponto aqui, tá? A conversa, eu costumo dizer que ela é o dado mais humano que existe. É o dado mais sincero, porque a conversa é o dado mais honesto que existe. A pessoa está conversando com você, ela está falando realmente a verdade. Quando você analisa isso, você consegue ter muitos insights. Tá? É de fato quando você consegue construir uma vantagem competitiva perante aí os seus concorrentes. O que é o Ciro? O Ciro é um modelo que a gente desenvolveu aqui na WildChats, que significa, é um acrônimo, né, para coletar, interpretar, recomendar e otimizar. Coletar, interpretar, recomendar e otimizar. Vamos lá, que história que é essa? Então, toda conversa, toda mensagem que é enviada pelo lead, né, isso vira um dado. Seja um lead que veio da campanha de tráfego, seja uma resposta da prospecção ativa, um follow-up, uma reativação, uma pergunta, uma objeção, tudo isso vira dado. Tá? Tudo isso é coletado, nada disso, isso é ignorado. Uma vez que a gente coleta todos esses dados, a gente vai para a parte de interpretação desses dados. Então, eu interpreto esse dado, quais são as palavras recorrentes, quais são os padrões aqui de objeção que o meu cliente tem dado para mim. Motivos de abandono, então a pessoa respondeu e do nada sumiu. O que aconteceu, né, que essa pessoa sumiu? Quais são os horários que mais convertem no meu dia? Isso é muito importante. A gente tem muitas análises só olhando para horários, picos de conversa. Qual que é o comportamento dos compradores? Né? Tem algum padrão que eu consiga identificar e replicar para as minhas campanhas de marketing, por exemplo? Tudo isso é o que a gente busca aqui. Uma vez que a gente interpretou, a gente entra na parte de recomendação. Então, com base em tudo que a gente viu na conversa, né, a gente vai mudar a copy, a gente vai mudar o fluxo, a gente vai sugerir criativos para o marketing, a gente vai melhorar a quebra de objeções, vai melhorar os CTAs, tudo uma construção. E a gente faz isso de forma contínua, né, que aí entra na parte aqui da otimização. Então, quando eu falo de otimização, é uma operação que ela é contínua. Então, é uma revisão semanal, teste A/B, né? A gente vai ajustar essas cadências de mensagem, de prospecção, melhorar as aleatorizações de mensagem, tudo isso é feito aqui nessa parte, tá? Porque a conversa é o novo funil de venda, tá, pessoal? Esquece aqueles funis lá de 2015, 2017, onde você pagava um lead muito barato, né? Você tinha um custo por lead baixíssimo, você conseguia ganhar muita grana
com o marketing digital ali nas campanhas de tráfego, aquele caminho, né? Que é um anúncio, lead, SDR, reunião, proposta, venda, isso acabou, né? Isso acabou. Hoje, quando a gente fala do processo de jornada de compra do cliente, ela é quase com zigue-zague. Ela vai, volta, avança e reclama, e aí some, e você tem que fazer follow-up, trazer esse cara de novo. Aí ele volta e pergunta uma coisa nada a ver, e depois reaparece com intenção de compra. Então, são diversos pontos de contato e você precisa estar pronto para todos esses contatos, para todos esses pontos de contatos. O funil atual, né, do funil moderno, ele é um funil conversacional. Quem entende conversa é a pessoa que entende comportamento, é a pessoa que entende intenção. E quem entende intenção, consequentemente, vende mais. As operações hoje, elas ficam travadas, né? Pelo que eu vejo, os leads ali que caem do nada. Um dia você está com 100 leads no mês, no outro você está com 40 porque a meta mudou, mudou o humor dela e agora o seu custo por lead aumentou. Aí você tem mensagens robóticas, mensagens padrão. Se a pessoa responde algo fora do contexto, você não consegue responder, entendeu? É por isso que as empresas acabam travando, né? Você não consegue entender qual gargalo operacional está fazendo com que o meu lead passe de fase, né? Então isso é o que faz. O que falta é uma inteligência conversacional. Se você tiver uma inteligência conversacional, uma estratégia baseada em conversa, né? Isso tende a trazer mais resultados para o seu negócio, tende a trazer mais resultados para a sua empresa. O que o Google Analytics não te mostra? Eu trouxe aqui um tópico, porque quando a gente está falando de um ecossistema, de um empreendimento, né, de uma empresa e diversas métricas envolvidas, o que o Analytics, né, o que o Meta Ads vai te dar ali no dashboard deles? Então ele vai te dar informações de tráfego, né, ele vai te dar clique, ele vai te dar a origem daquela pessoa, né, qual que é o TM, qual que é o evento, mas só a conversa vai te dar dados de objeções, motivos de não compra, né? Por que o seu cliente escolheu o concorrente, por que a venda travou, entendeu? Por que ele deu um migué aqui, ó? Por que ele falou que ia pensar e nunca mais apareceu? Isso você só vai ter nas conversas, tá? É isso que a gente quer buscar, é esse tipo de vantagem competitiva que a gente quer trazer para os nossos clientes, até porque quem domina aqui a conversa geralmente é a empresa que domina as estratégias de crescimento, tá? Quando você não olha para as conversas, você acaba operando no escuro. E aí você perde dinheiro porque o seu cliente, o seu lead, né? Ele nunca recebeu um follow-up, ele nem entendeu a sua oferta, entendeu? Ele esperava informação, por exemplo, que ninguém deu e aí ele ficou parado no limbo ali e simplesmente sumiu. Você perde autoridade porque você passa com uma sensação de desorganização. Então você responde lento, você fala como um robô e isso afasta o seu lead também. E aí você perde previsibilidade, porque você não enxerga, né, o funil, você não sabe onde melhorar. Você vive ali na base do achismo, enquanto que quem conversa domina o crescimento. Então eu estou falando aqui, por exemplo, de empresas que tratam a conversa como um ativo comercial. Então estou falando de construção de previsibilidade, de construção de escalabilidade, né, de uma inteligência de padrão, uma eficiência que você vai trazer para a sua operação. A conversa ela virou o seu maior motor de crescimento e a inteligência artificial é o que vai amplificar esse motor. Provavelmente a conversa é o ativo menos explorado e mais valioso do seu negócio. Imagina que o seu concorrente ele pode copiar toda a sua estratégia, ele pode copiar sua copy, ele pode copiar os seus anúncios, ele pode copiar o teu site, ele pode copiar todo o seu funil de tráfego. A única coisa que é única e exclusivamente sua e que ele não pode copiar são as suas conversas. É a forma como você lida com seus clientes. Esse é a única vantagem competitiva que você tem. E dar atenção, né? Ninguém consegue copiar conversas reais do seu negócio. Então, quando você coleta e analisa todas essas conversas, você cria um diferencial que é impossível de replicar, tá? Você vai aprender mais rápido, você vai ajustar mais rápido, você vai converter mais rápido, você vai escalar mais rápido.